vou começar com a apresentação e com as perguntas. A primeira pergunta é: fale um pouco sobre o seu negócio e os produtos e serviços que você vende. Show. Em primeiro lugar, obrigado, João Lucas, obrigado o convite de todos aí que, isso é de certa forma um reconhecimento ao meu trabalho ter sido escolhido por vocês aí para falar sobre empreendedorismo. E, bom, para as pessoas me conhecerem, como você falou, Fred Moraes, e falar um pouco do meu negócio. E o meu negócio ele é tão simples quanto complexo, né? Se você pegar na forma mais simplista da coisa, eu trabalho com o mercado de vendas diretas, onde existem alguns produtos onde eu sou associado a uma empresa americana, e ao fazer a distribuição desses produtos, eu sou comissionado. Só que aí é que entra os outros pontos do negócio, que não é só uma visão tão simplista. Então, hoje o meu papel é desenvolver líderes que possam me ajudar a ampliar a distribuição que eu faço. E eu tenho um modelo de negócios por trás, que é o modelo do marketing de rede, que me auxilia na construção do meu negócio. Então, os produtos que eu trabalho são produtos voltados para rejuvenescimento. Tudo que pode fazer uma pessoa se sentir, se transformar, vamos dizer assim, aparentar uma pessoa mais jovem é o que eu trabalho hoje. Então, desde produtos estéticos, cosméticos, dermatológicos, capilares, maquiagens, até a parte nutricional. Vamos dizer assim, alimentação saudável, antioxidantes, suplementação, alimentação balanceada, reeducação alimentar, tudo isso que pode fazer um ser humano se sentir e aparentar ser mais jovem. Então, é um mercado muito interessante, um mercado que não para de crescer, as pessoas não param de envelhecer, o mundo está envelhecendo hoje e ao fazer essa distribuição, se consegue um grande negócio. Legal, legal demais, Fred. Vou para a segunda perguntinha. Fale um pouco de você, como foi sua infância, sua educação, de que gostava quando criança, hobby, leitura, estudo, esporte, etc. Como era a sua escola, onde estudou, cidade, região, etc. E qual o professor que você mais lembra e por quê? Professor que eu mais lembro, que legal. Bom, vamos lá. Eu nasci em Salvador, na Bahia. Muitas pessoas não acreditam muito quando eu falo isso, mas eu moro na região sul do Brasil já há muito tempo. Então a minha infância foi uma mistura de Salvador com Florianópolis. Eu sempre fui uma criança mais introvertida, mais tímida. Eu tinha vamos dizer assim, poucos e bons amigos. E eu tive a educação tradicional que o brasileiro médio tem. Meus pais seguiram um caminho corporativo e falaram para mim que eu deveria estudar bastante, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade, para entrar numa boa empresa, num bom emprego, crescer na carreira e aí eu teria uma vida segura e me aposentar bem. Eu acho que ainda hoje se ensina isso para as pessoas. E eu segui esse caminho durante um bom tempo, tá? Então, durante os meus anos iniciais de carreira, eu fui funcionário de grandes multinacionais, eu sou engenheiro de formação, tenho pós-graduação, MBA. Mas chega um ponto da carreira onde a coisa virou. Eu cheguei ao ponto de eu cresci e depois eu não crescia mais. Então eu fui buscar no mundo empreendedor alternativas de ganhos diferentes, um negócio próprio, uma coisa que eu pudesse fazer que não me trouxesse essa limitação que eu tinha dentro do mundo corporativo, o crescimento de carreira, entre outras coisas. E foi aí que eu encontrei o modelo de negócio que eu trabalho hoje. E se perguntar, até me lembrar um pouco que a pergunta foi muito longa, você falou do infância, o professor que mais gostava, como é que é? Educação, gostava quando criança, hobby? Nunca fui de ler livro nenhum. Aliás, o que eu vejo na educação brasileira hoje é que a gente é forçado a ler livros que não agregam, né? A gente é forçado a ler livros que alguém estabeleceu como uma regra para um vestibular. Então, aquilo não me estimulava. A partir do momento que eu decidi iniciar o meu próprio negócio, eu comecei a virar um devorador de livros, porque eu estava realmente buscando um conteúdo que me empolgava e que principalmente me trazia retorno quando eu aplicava. Legal. Então, hoje eu amo ler, eu tenho uma meta pessoal, eu até divulgo nas minhas redes sociais, de ler 2 livros por mês, no mínimo, né? E se você perguntar do professor que mais me marcou, cara, eu tenho alguns, mas teve um específico dentro da faculdade que foi um professor que me deu um estágio dentro da faculdade. E era um professor ligado à área de processos. Eu, como engenheiro, eu sou muito ligado a processos. E eu acho que todo e qualquer negócio hoje, empreendedor, tem que estar focado no processo, né? Eu vejo tanta gente focada em resultado e aquele professor me marcou muito por isso, né? A gente teve uma parceria muito boa porque a gente falava muito de focar no processo. Sempre foquei. Talvez por isso o resultado que eu tenho hoje. Sim, com certeza. Vamos para a terceira perguntinha, então.
Quais eram os seus sonhos de criança? O que você queria fazer e ser quando crescer? Quais são os meus sonhos de criança? Vamos lá, para começar, eu acho que todo homem jovem brasileiro sonha jogar bola, né? Sim, isso é normal de todo mundo. E eu não era tão ruim não, tá? Eu não era tão ruim não. Mas, inclusive, eu recebi uma proposta de um professor que queria me levar para a escolinha da Portuguesa, né? A Lusa, lá no interior de São Paulo. E meu pai não deixou. Meu pai não deixou. Hoje a Lusa não está muito bem das pernas, né? Também não sei, Então. né, que fim levaria isso. Mas eu não sei se eu tinha um sonho muito específico. Eu acabei seguindo o caminho dos meus pais. Meu pai é engenheiro e eu via ele como uma pessoa bem-sucedida. O que eu entendia ser uma pessoa bem-sucedida na época, viajava pela empresa, tinha um bom salário. Não que a gente teve grandes luxos na nossa casa, mas também nunca passamos nenhuma necessidade. E então eu acabei seguindo um lado que me parecia natural. Eu sempre fui bom com exatas, matemática, eu sempre gostei muito, então eu acabei seguindo a engenharia por causa disso. Legal, muito legal. Vamos para a quarta perguntinha então. Quem ou o que lhe influenciou nesses sonhos? Família, personagem de livros, TV, jornais, amigos, super-heróis, etc. Em qual sonho? O sonho que eu tinha quando criança? Aí pode falar de todos os jogadores, né, de futebol. O sonho que eu tenho hoje como empreendedor, assim, são fases, né? Quando você é criança, você tem muitos ídolos. Eu sempre fui muito fã do Ayrton Senna. Eu sempre fui muito fã de alguns jogadores como, vamos dizer assim, Ronaldo Fenômeno, entre outros da geração dele. E são esportistas de muito sucesso. Eu fiz natação durante muito tempo, adorava Gustavo Borges. Então a gente tem alguns ídolos quando na infância, né? Depois a gente vai amadurecendo. Profissionalmente eu tinha meu pai como uma referência, a questão da engenharia que eu acabei de falar. E ao longo do tempo eu fui começando a buscar empreendedores de sucesso. Eu comecei a buscar referências daquilo que tinha valores alinhados com o que eu pensava e não com aquilo que eu vivia. Eu comecei a ver que o mundo que eu vivia como funcionário de uma grande multinacional, por mais que eu tivesse um bom salário e alguns benefícios, exatamente aquilo que eu sonhava. Mas eu falo que, até falando num vídeo para empreendedorismo, às vezes, muitas vezes, o que impede pessoas incríveis, com ideias sensacionais, muito proativas, de empreenderem, é justamente o bom salário que tem, que acaba meio que aprisionando e mantendo elas naquela zona de conforto frente aos riscos do mercado. Então, as referências que eu tinha na época eram pessoas engenheiras, o meu chefe era uma referência para mim. A partir do momento que eu comecei a empreender, aí a minha cabeça abriu. E dentro do meu modelo de negócio eu tive muitos mentores, né? Porque eu me associei a algumas pessoas dentro dessa distribuição que eu faço hoje. Existe uma rede de distribuição e assim, não é exatamente um modelo de franquia, mas é como se fosse, né? Sim, e as pessoas se ajudam ao invés de se boicotarem. Então eu tive vários, vamos assim, mentores inspiradores que me ajudam muito hoje, né? Um deles chama Rodrigo Berkenbrock, não é uma pessoa muito famosa, talvez muitos daqui não vão conhecer. O outro chama Caio Carneiro, está começando a ficar bem famoso, acabou de escrever um livro que é best-seller hoje no Brasil e no mundo. E aí vem outras referências empreendedoras, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, um cara que eu gosto muito de acompanhar. O Érico Rocha, da Fórmula de Lançamento, é uma referência muito grande para mim, porque ele vem da área de vendas, ele me ensina muito sobre isso. Eu acho que são algumas referências rápidas que eu posso te passar aqui agora. Legal demais. Vamos para a quinta pergunta. Quem você pensou que poderia se envolver com o que faz hoje? Como foi o caminho trilhado até chegar onde está? Nunca me imaginei fazendo o que eu faço hoje. Com certeza. Como eu te falei, é uma natureza introvertida, uma formação em engenharia, uma formação lógica, até às vezes um pouco cética com relação a algumas coisas, é muito diferente do mundo que eu vivo hoje. Um mundo comercial, vendas, relacionamento humano, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança. Então, até falando para uma câmera, hoje é muito natural. Naquela época eu jamais imaginaria ter a naturalidade que eu tenho hoje para falar com uma câmera. Sim. Então, quando eu me imaginei fazendo o que eu faço hoje? Nunca. Quando eu me imaginei tendo o resultado que eu tenho hoje? Sempre. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que saber onde você quer chegar. E depois você vai descobrindo os meios que vão te levar até ele. Quando você tem muito claro aquilo que você quer chegar, os meios não importam. Ou, vamos dizer assim, os meios que tenham um alinhamento com seus valores não importam. Porque tem muitos meios por aí que não vão ser condizentes com aquilo que você quer fazer. Então, assim, quando eu imaginei fazer, nunca imaginei. Hoje eu faço com paixão, amo o que eu faço, sou entusiasmado demais com o que eu faço e tenho, vamos dizer assim, qual que era a segunda parte ali? Questão de como foi o caminho trilhado até chegar onde Como está. foi o caminho trilhado até chegar? Bom, eu segui um caminho que
vamos dizer assim, foi um tanto confortável e talvez foi o único caminho que eu poderia seguir para empreender. Porque, como eu te falei, eu tinha um bom salário, era engenheiro pleno de uma grande multinacional, tinha benefícios no final do ano e talvez essa seja uma grande característica que impede muita gente de arriscar, porque não quer deixar de lado esse conforto que tem desse bom salário. Então eu comecei em paralelo ao meu emprego. Porque era a única maneira que eu tinha de começar. Eu não ia jogar aquilo fora para começar algo do zero, novo. Com certeza. Pelo menos eu, Fred, falando, eu me conheço o suficiente para dizer que eu não iria ter tomado essa atitude. Mas como o meu modelo me permitiu começar em paralelo, aí eu tive coragem para começar. E aí eu comecei, e aí, poxa, pegava alguns horários à noite, final de semana, mas no meu entendimento sempre foi assim, não é para ver se vai dar certo, não é um extra porque eu estou trabalhando aqui e esse é o principal. Cara, esse aqui é o meu negócio, eu encaro como meu negócio, então durante o dia eu faço aquilo que paga minhas contas e me traz conforto, mas durante a noite eu faço aquilo que realiza meus sonhos e cria minha fortuna. Então eu sempre encarei como plano A e plano A, eu nunca tive a visão de plano B para ver se ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo, era questão de tempo, e aí, claro, depois de um certo tempo fazendo em paralelo, eu consegui fazer a transição, e hoje eu tenho meu próprio negócio há mais de 5 anos e meio, vivo dele, né? Sim. Bom, tenho as características de um negócio que é muito melhor, na minha opinião, do que ser funcionário. Com certeza. Vamos para a sexta pergunta. Você tem sócios? Como ou de que forma vocês se complementam? Tenho e não tenho. É isso que eu pensei. Eu não tenho, porque se você pegar o CNPJ da minha empresa, na verdade, eu sou uma EIRELI, né? Uma empresa individual, de responsabilidade limitada. Mas eu tenho sócios porque, como eu falei, a gente trabalha em rede e essa rede é colaborativa. Então, o resultado de um influencia o resultado do outro. Quando um ajuda o outro, o um que ajudou cresce junto com esse outro que foi ajudado. Então, é uma postura de sócios. Todos têm propriedade sobre o negócio. Sim. E influência sobre o resultado do negócio. Então, eu tenho sócios sim, porque são pessoas que, apesar de serem independentes de mim, fazem parte de uma mesma rede de distribuição de uma mesma empresa, a qual estamos todos associados. Então, é um modelo meio misto. Né? Tem os dois. Sétima pergunta. O que é inovar para você? O que faz o seu trabalho atual ser inovador? Legal. Bom, falar que inovar é fazer diferente, para mim é algo que é uma mentalidade muito errada que o mercado tem. Em primeiro lugar, porque eu posso fazer, por exemplo, um produto diferente, um serviço diferente, e aí fora vender, e se é um produto que ninguém quer comprar, um serviço que não vai ajudar ninguém. Então, isso não é uma inovação. Isso é só uma ideia ruim. Uma inovação ela acontece quando, de fato, você agrega valor ao mercado e você consegue solucionar os problemas de alguém, porque isso é, vamos dizer assim, o trabalho base de um empreendedor é solucionar os problemas das vidas das pessoas, de alguma forma, e você, de fato, consegue resultado com isso de uma forma melhor do que já era feito anteriormente. E quando eu digo melhor é uma coisa muito relativa. Né? Normalmente, a inovação, quando você fala melhor, é um custo mais baixo, uma forma, vamos dizer assim, mais otimizada, com uma geração de receita maior, com um tempo despendido menor e coisas do gênero, né? E aí a gente pode dar vários exemplos que não acho, com certeza não é o caso aqui desse vídeo. Então a inovação ela vem de um momento onde você olha para trás, olha para os seus processos internos e fala como eu consigo entregar este mesmo resultado, mas fazendo isso aqui de uma forma diferente que seja otimizada. E isso é uma coisa que eu faço muito dentro do meu negócio, né? Se você pegar essencialmente, o meu negócio é uma área comercial. Uma área comercial, se você pegar treinamentos de vendas desde a 1900 e bolinha, vamos dizer assim, a regra básica ela é sempre a mesma. Você passa uma parte de prospecção, apresentação, fechamento, contorno de objeção, e os treinamentos são muito os mesmos. Eu acho que quando você inova no processo, buscando o mesmo resultado, você consegue realmente ajudar mais pessoas. Hoje eu inovo no meu processo através de alguns treinamentos bem diferenciados, onde eu consigo colocar dinâmicas, onde as pessoas na prática vão se desenvolvendo como líderes que vão tendo resultados melhores. Eu inovo no meu processo, inclusive no meu processo de prospecção, utilizando conceitos de marketing digital, utilizando mídia social como alavancagem, utilizando processos internos que me permitem alcançar um maior número de pessoas, despendendo muito menos tempo, muito menos carga horária minha, muito menos esforço pessoal para alcançar essas pessoas. E aí isso alavanca vendas, isso alavanca parcerias de negócio. Então, quando você fala em inovação, todo o mercado tem espaço para isso. O meu tem muita. Eu vejo até porque é um modelo que é muito maduro hoje nos Estados Unidos e no Brasil. A gente está, vamos dizer assim, aos poucos alcançando eles.
mas ainda tem muita coisa que é feita lá fora que a gente pode melhorar. Sim. Então eu estudo muito modelos de sucesso, trago eles para a nossa realidade e cultura e melhoro nossos processos internos. Acho que essa é a maneira que eu mais inovo hoje dentro do próprio negócio. Legal demais, legal demais. Vamos para a 8ª pergunta. O Brasil precisa urgentemente ter uma agenda pró-inovação mais efetiva, além dos esforços governamentais, e o que você acha que deva mudar na maneira de agir e pensar no empreendedor brasileiro para que ela seja mais inovador. O brasileiro é considerado muito criativo por sua própria população, mas as estatísticas mostram que ele não é um inovador. Verdade, concordo. Em primeiro lugar, tudo que vier do governo é bônus. Eu acho que a gente tem que ter a mentalidade de que não importa o governo que a gente tenha, não importa a crise, que eu não acredito, mas tudo bem, vamos usar essa palavra, que a gente passe, não importa o momento econômico, você é responsável pelo seu negócio sempre e você deve inovar sempre, tá? Então, assim, vamos colocar o governo, a parte do governo da pergunta, vamos colocar como bônus. Se vier, ótimo, aproveitamos. Se não vier, não é por causa disso que a gente não vai fazer. O povo brasileiro é realmente muito criativo, mas não é inovador. Talvez com uma semelhança muito boa que eu falei da ideia ruim. A nossa criatividade talvez não está com o foco dirigido que deveria estar, que é para a solução de problemas da vida das pessoas e para a melhoria de processos internos. A nossa criatividade hoje é uma criatividade, vamos dizer assim, humorística. O brasileiro é um povo fantástico quando se fala em relacionamentos, mas você não consegue, às vezes, direcionar essa criatividade para um lado de negócios. Muitas vezes, claro, falta uma educação empreendedora, e porque tudo passa do mindset. A partir do mindset. Tudo nasce a partir da mentalidade. E hoje a gente ainda não pensa como um empreendedor de sucesso. E isso vem das mais variadas formações, escolas e educações que existem aqui no nosso país e fora também. Não dá pra gente só jogar bomba na gente e não falar lá de fora. Sim, com certeza. Mas como que a gente pode ser mais inovador, né? Como é que refaz aqui o final da pergunta para eu pegar? Não, é aqui. Isso. A questão de mudar a maneira de agir e pensar do empreendedor brasileiro para que ele seja mais inovador, né? Eu acho que o brasileiro ele pode ser mais inovador se ele focar no pensamento de resolução de problema. A gente é muito bom em falar de problema, reclamar de problema, jogar o problema no ventilador, passar a bola para os outros, mas muito ruim em resolver. Sim. Eu acho que se a gente começa a juntar as cabeças, né? O conceito de mastermind é muito importante na inovação. A troca é muito importante na inovação. E quando você começa a juntar cabeças focadas em resolver um problema, você começa a pegar ideias como, por exemplo, o Design Thinking, que é muito focado para isso, você pode chegar numa solução. Eu tenho uma técnica muito prática que eu desenvolvi, eu vou compartilhar com você, que é o seguinte: a gente tende a se fazer perguntas sempre que é encarado com um obstáculo na nossa frente, um problema na nossa frente. E normalmente a gente se faz perguntas extremamente negativas, que não levam a gente a lugar nenhum, só levam a gente a remoer mais o problema. E a gente usa uma palavrinha do mal chamada será. Né? O brasileiro ele pensa muito no será. Será que vai dar certo? Será que eu vou falir? Será que esse negócio é bom? Será que não é bom? Será que aquela pessoa é de confiança? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vender? Será que eu vou conseguir fazer um vídeo, uma apresentação em público? Será que... Toda vez que você faz esse será, você está se diminuindo, você está colocando negatividade dentro do seu negócio, você está colocando a dúvida e você passa a acreditar mais na sua dúvida do que na sua crença inicial. Então, assim, a crença inicial, eu já falei no vídeo, é uma das coisas mais importantes. Saber o que quer. Saber o que quer. Agora, como chegar lá? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Tira o será da sua vida e coloca o como. Aconteceu um problema? Não é será que vai dar certo, é como eu faço para dar certo. Quais são as soluções? Gera 3 alternativas, pede ajuda, pede mentoria, conversa com pessoas. Eu não sei se eu consigo vender, Fred, os produtos de envelhecimento. Cara, como você faz para vender? Que técnicas você consegue? Quantos vendedores de sucesso você pode conversar? Vamos ser orientados para focar na resolução dos problemas. Isso com certeza vai fazer do brasileiro um povo mais inovador. Porque criatividade e capacidade a gente tem de sobra. A gente já mostrou isso em várias vezes que precisou mostrar. Legal, legal demais. Vamos para a 9ª pergunta. O que você considera que os empreendedores de hoje devam fazer diferente do que se fazia no passado para aumentar suas chances de sucesso? O que a gente pode fazer diferente hoje do que se fazia no passado? Ai. Essas perguntas de bate-pronto é complicado, hein, cara? É isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto. E quando eu falo
do que os empreendedores faziam no passado, claro, eu nem existia no passado, então eu tenho que pegar por pessoas que eu conheço que são de gerações diferentes da minha e entender como eles pensam. E é impressionante quanto as pessoas não estão abertas ou qualquer novidade, a postura principal é negatividade crítica, né? As pessoas não estão abertas às soluções, mesmo que seja solução boba e idiota. Mas toda solução boba e idiota é bem-vinda, porque ela pode te trazer a ideia e o insight de uma outra que vai fazer sentido. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto a tudo e a gente tem que ter a nossa opinião sobre tudo, ao invés de seguir, vamos dizer assim, velhos estigmas. Sim. Parece que o mundo hoje é cheio de rótulos. Aquilo é aquilo, isso é isso. E as pessoas não entendem como que aquilo que é aquilo pode se transformar nesse outro se você só mudar umas coisas e pegar aquele outro modelo que existe e você juntar tudo isso. Então acho que um primeiro ponto seria a gente quebrar paradigmas e se libertar dos velhos estigmas. Eu acho que um segundo ponto para você fazer diferente hoje do que se fazia no passado é respeitar o passado. É você entender o porquê que se fazia daquele jeito no passado. Muito engraçado que eu vejo muitas pessoas falando assim, aquilo lá não funciona, funcionava antes, mas não funciona agora. Tá, mas por que funcionava antes? Qual que era o intuito de antes? Qual que era o contexto de mercado naquela época que fazia com que funcionasse? E como a gente pode adaptar isso que funcionava antes, já que o cenário mudou, para o cenário atual? Eu vejo poucas pessoas pensando nisso, em como adaptar algo que já funcionou no passado para funcionar hoje. Parece que a moda da inovação parece que tem que ter uma super ideia disruptiva, aquela coisa de você estar no banheiro e vem a lâmpadazinha e você faz uma coisa super fora do comum. Enquanto, na verdade, as grandes inovações muitas vezes são ideias extremamente simples e que vão sendo melhoradas e incrementadas ao longo do caminho. Então, você pode até partir de um ponto onde o passado foi bem sucedido, mas, de novo, sabendo onde você quer chegar e pensando em formas diferentes de fazer os processos para chegar nesse mesmo resultado, você pode, de um ponto de partida do passado, chegar a uma forma nova, completamente inovadora hoje, né? Legal demais. Quais as competências, habilidades e atitudes empreendedoras necessárias para empreender? Legal. Esse foi o maior desafio que eu tive como empreendedor, porque eu venho de uma educação e uma mentalidade funcionária. Então, o primeiro ponto de todos que eu falaria para qualquer pessoa é desenvolva seu mindset. Desenvolva a sua mentalidade. Aprenda a pensar como os bem-sucedidos e os grandes empreendedores pensam. E isso é uma coisa muito complicada de se fazer. Muitas vezes você vai se pegar pensando como um funcionário. Muitas vezes coisas que você deveria entender que são investimentos e que fazem parte, que o negativo faz parte da vida de um empreendedor, um funcionário não entende. Acha que é gasto, meu Deus, meu dinheiro, e você fica naquele dilema interno. Então desenvolva uma mentalidade de empreendedor. Entenda como funciona um fluxo de um negócio empreendedor. Segundo ponto, você tem que ser ensinável. Tem que ser ensinável. Você não sabe tudo. Entenda isso. E não é sozinho que você vai resolver todos os problemas do mundo. Então você tem que contar com pessoas que te ensinem, pessoas e livros, eventos, seminários, seja lá o que for que te traga novidade, e você tem que ser muito humilde para aprender. E um terceiro ponto muito, muito importante é persistência. Agora eu faço sempre uma ressalva quando eu falo de persistência, porque persistência é diferente de teimosia. E tá cheio de gente teimosa por aí. Teimosia é fazer aquilo que você acha que é certo, e quando não dá certo, continuar fazendo aquilo que você acha que é certo, e é o famoso vai ou racha. Né? Uma hora vai rachar, você vai cansar, e aí vai ficar desestimulado, e por isso muita gente cai no meio do caminho. Persistência é, de novo, saber o que quer e desenvolver uma maneira de chegar até lá. Não deu certo? Revisa o seu processo, vê que outras maneiras você tem, conversa com pessoas, seja ensinável mais uma vez e vá persistindo, continue chegando até lá. Não faça o seu negócio para ver se vai dar certo. Você tem que ter a mentalidade que você vai fazer até dar certo. E isso tem tudo a ver com o tema que você está falando de inovação. A maioria das pessoas assume que existe um jeito de fazer aquilo e faz aquilo que se propôs a fazer. E quando de repente não tem um resultado favorável, não tende a buscar alternativas de solução para aquilo. Não tende a um termo muito usado, né? Não pivota o próprio negócio. Sim. Não muda o próprio modelo. Às vezes as pessoas são tão apegadas nas maneiras de se fazer aquilo que não entendem que não importa a maneira, o que importa é o resultado final. Você quer alcançar um certo objetivo, então vai buscando novas alternativas, vai buscando novos caminhos, volta no passado, como a gente falou agora, estuda, vai buscando pessoas de sucesso.
E principalmente, uma mentalidade que eu tenho hoje, e eu repasso isso para muitas pessoas que trabalham comigo, é o seguinte: não existe nem sucesso nem fracasso. O que existe é um resultado. E se esse resultado foi alcançado através de uma ação, então você pode julgá-lo como um bom resultado ou um mau resultado, e aí sim as pessoas chamam de sucesso e fracasso. Então, se não existe nem sucesso nem fracasso, o que existe é resultado, então a persistência vem do caminho que você vai seguir, que ações diferentes você vai tomar para atingir o resultado até que ele seja favorável para você. Então, o oposto do sucesso ele não é fracasso, na verdade o oposto do sucesso é desistência. Porque se você, de fracasso em fracasso, aprender, você vai ser bem sucedido. Então, fazendo um resumo, tenha uma mentalidade empreendedora, seja ensinável, persistente e continue buscando caminhos até você chegar no seu resultado. Legal demais essa. Última pergunta. Quais conselhos você daria para alguém que quer ser dono do próprio negócio no Brasil? Vá em frente. Se permita. É uma experiência que você tem que ter. Muitas pessoas colocam muitas barreiras para não iniciar. Eu coloquei inúmeras. Só que eu dei um jeito. Lembra do será versus o como? Eu ficava, será que um dia eu vou conseguir empreender? Será que um dia eu vou ter dinheiro para investir? Será que um dia eu vou ter tempo para fazer? Ao invés de pensar em como eu posso fazer isso. Até que eu achei um modelo que se encaixou naquilo que eu conseguiria fazer. Então, vá em frente. Se permita. Dê um primeiro passo. Muitas pessoas não começam um novo negócio porque pensam que tem que saber tudo para começar. Pensam que tem que ter tudo pronto para começar. A pergunta que eu faço... e eu recomendo um livro chamado Lean Startup, que me ajuda muito nisso, a pensar dessa forma enxuta também, que pequeno primeiro passo você pode dar? Que pequeno primeiro teste você pode fazer? Dá o primeiro passo, é isso que eu posso fazer. A pergunta fala assim, que conselhos você daria para alguém que quer empreender no Brasil? Eu trocaria a pergunta por que conselhos você daria para alguém que quer empreender, ponto. Esquece barreira física. O mundo é muito grande para você pensar só em Brasil. Tem muitas alternativas que você pode fazer. Claro que entenda a cultura local, o Brasil tem suas peculiaridades, mas, como eu já falei, o governo não importa. Você tem que entender que você pode sim conquistar grandes coisas. Grandes ideias vão sempre superar qualquer momento que a gente está passando economicamente. Então, se eu posso dar um conselho, faz. Não pensa muito, claro. Não vou desprezar aqui, não entendam errado, a importância de um planejamento e a importância de todos os cuidados e pesquisas a serem feitas. Mas as pessoas, ao invés de investir tempo nisso, as pessoas perdem tempo pensando tudo que pode dar errado, que barreiras que elas vão ter que superar e assim, pensando coisas do tipo, eu vou ter que ter a ideia inovadora do século, aquela coisa que eu falei do mito do chuveiro, que eu tenho que ter uma ideia super inovadora. Cara, sério, faz o simples, mas faz. Uma dica rápida, o que você pode fazer agora, no final desse vídeo, que é fácil, rápido, o que é um primeiro teste que você pode fazer, um primeiro passo que você pode dar, qualquer coisa que você coloque em prática para montar o seu negócio. Porque eu vejo que muitas pessoas postergam demais e por não colocar em prática já rápido, já começar a testar, já começar a entrar em movimento e começar a ter novas ideias, elas postergam por algum medo que tem, algum receio que tem. E o tempo alimenta o medo, tá? O medo ele come, ele é alimentado de tempo. Então quanto mais tempo você demorar para colocar algo em prática, mais medo você vai ter, mais um bicho de sete cabeças isso vai se tornar, quando na verdade pode ser algo muito simples. Pega e faz. Coloca em prática. Essa é a minha dica para você, não só para empreender no Brasil, como no mundo inteiro, porque a gente não tem fronteira hoje. Fred Moraes.